Olá, tudo bom? Bom, esse é mais um vídeo que a gente vai fazer para esclarecer uma dúvida colocada dessa vez pela Drica Latoia. Qual é o tempo menor que uma pessoa consegue desenvolver uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado? Nós também vamos fazer esse vídeo separando em duas partes. Essa é uma questão, assim, uma dúvida de muitas pessoas e por isso eu vou tentar colocar de uma forma mais lúdica possível para que vocês possam entender como funciona a dinâmica de um mestrado e de um doutorado. Por quê? Existem muitas pessoas que na ânsia do título, né, de mestre, porque querem dar aula, ou de doutorado, acreditam que podem aproveitar um trabalho que já está meio pronto ou sair fazendo em menos tempo e que o mestrado depende ou o doutorado depende da dissertação e da tese, então é só você conseguir desenvolver e entregar que o problema está resolvido. Mas não é bem assim. Então, Drica, eu vou explorar algumas variáveis que podem interferir e certamente vão interferir nessa agilidade aí na produção do seu trabalho científico, seja ele de mestrado, seja ele de doutorado. Bom, o mestrado no Brasil, ele tem duração mínima de 18 meses e duração máxima de 30 meses. Claro que essas dinâmicas de cronogramas, elas podem mudar, mas hoje o que a gente tem é isso, o tempo mínimo e o tempo máximo. O tempo normal são 24 meses. Então, o tempo mínimo é se você cumprir todas as cargas, todos os créditos e conseguir desenvolver sua dissertação nesse período de 18 meses. E máximo, se você passou nos 24 meses, você não conseguiu desenvolver sua dissertação, você pode pedir uma prorrogação. A maioria das instituições funcionam dentro desse período. E, dentro desse período, você tem umas obrigações, como, por exemplo, apresentar sua dissertação apenas quando você conseguiu cumprir todos os créditos. Então, é uma variável que vai interferir no tempo mínimo de produção. Outras variáveis, ou também vamos falar um pouco mais dessas variáveis, eu separei aqui para você. Bom, primeira coisa, domínio e compreensão do tema. Então, às vezes, a gente acha que entende um determinado tema, porque já trabalha com isso, já tem uma coisa da área. E, na verdade, quando você entra num programa de mestrado ou num programa de doutorado, você começa a se deparar com questões conceituais, questão de compreensão. Você tem que desconstruir seu pensamento e construir. A não ser que você já tenha feito muito curso ou entenda muito essas questões de organização, vai ficar muito difícil você desenvolver rápido, porque você precisa construir, você precisa entender quais os autores, quais as metodologias, o que aquela faculdade ou aquele núcleo de pesquisa tem desenvolvido. Então, a primeira coisa é essa capacidade de compreensão do tema, certo? Dentro dessa compreensão, você vai conseguir fazer um projeto bem estruturado, um projeto que tenha uma pergunta de problema bem clara, seus objetivos bem específicos. Isso eu estou falando especialmente de dissertação, porque uma dissertação, como o próprio nome diz, ela tende a ser mais rápida e mais fácil do que uma tese. Porque na tese se exige, como o próprio nome já diz, uma tese, algo mais. A dissertação acaba sendo algo um pouco mais simples nesse sentido, dessa compreensão do tema. A segunda coisa é a agilidade da escrita científica. E essa agilidade de escrita científica, esse modo de como você escreve dentro da ciência, esse costume de você fazer afirmativas ou fazer colocações se baseando em autores, em outros assuntos, estudos, não é uma coisa muito fácil de ser encontrada. A não ser que você já tenha publicado bastante artigos antes, que você já tenha essa inclinação para a revista científica, com certeza o seu formato de escrita e essa agilidade você vai conseguir alcançar. Eu já vi pessoas que conseguem produzir
muito bem, muito de forma fluida, a partir da compreensão do tema, no final de semana em torno de 30 páginas. Mas note, a pessoa tem que ter compreensão do tema e essa habilidade, essa experiência na escrita científica. E também já vi pessoas que chegam em 2 anos e não conseguem escrever 10 páginas. Por quê? Porque tudo que a pessoa escreve não tem esses cuidados metodológicos, essas experiências na escrita científica e acaba sendo refutado, acaba sendo travado. Então, existe essa variável. Então, além da compreensão do tema, é necessário também que você tenha uma habilidade, uma agilidade na escrita científica. Como você pode fazer isso? Treinando. A gente tem um vídeo aqui falando de algumas dicas para você treinar essa habilidade de escrita científica. A outra questão são as normas da instituição, ou seja, cai naquela questão que eu falei anteriormente. Existe uma regra, então você não consegue desenvolver uma dissertação ou desenvolver uma tese sem que o seu orientador aprove. Você não consegue desenvolver sem obedecer cronograma. Tem instituição que ela tem cronograma de seminário de pesquisa, onde você tem que apresentar o seu projeto dentro de um seminário para que as pessoas possam aprovar e contribuir. Existem instituições que elas cumprem alguns critérios que você tem que obedecer o calendário. Então, calendário de revisão de literatura, calendário de você traçar objetivos, que é diferente do seminário de pesquisa. Então, cada instituição tem uma norma para a produção de dissertação e uma norma para a produção de tese. Então, é importantíssimo que você entenda a norma dessa instituição. Por quê? Se você tentar atropelar tudo ou fazer alguma coisa que além para terminar isso logo, e você não estiver trabalhando no cronograma, nas normas da instituição, não vai adiantar nada. Por quê? Porque simplesmente tudo que você fizer corre o risco de ser refutado, ou seja, você não aproveitar nada, porque tem que seguir uma sequência. Isso é muito importante. Se você está pensando em entrar num mestrado, num doutorado, investigue esse formato aí dessa norma institucional, tá ok? Então, vamos para os próximos. Metodologia escolhida. Essa metodologia vai ser uma das coisas que mais vai impactar no seu trabalho. Então, eu vou dar uma paradinha aqui para a gente falar essas outras 3 questões no próximo vídeo, tá ok? Então, espera um pouquinho e já clica aí no próximo vídeo que deve estar aqui embaixo o link.